Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Bom, e no 27 segundos de hoje vamos falar muito sobre o lançamento do Pacto Social pelo Desenvolvimento que foi anunciado hoje pelo governador Ricardo Coutinho em solenidade no Espaço Cultural. Lá estiveram dezenas, centenas mesmo de prefeitos, secretários de Estado, mas o pacto é voltado principalmente para investimentos na área de educação, nessa parceria com os municípios paraibanos. Vamos conversar sobre isso com o secretário de Educação do Estado, Alessio Trindade, que já está aqui nos estúdios da RCTV. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, Hermes. É um prazer estar aqui, discutir um pouco sobre a educação hoje à noite e sobre a colaboração do Estado com os municípios. Bom, vamos começar por esse anúncio hoje do governador Ricardo Coutinho. O que é que isso representa de impacto na educação dos municípios? Olha, esse ano é um ano muito importante porque é um ano difícil, como um todo, para os estados e municípios no país e nós temos muitos prefeitos jovens. Então, se o Estado ele não inicia um processo de colaboração com os municípios esse ano, então corre-se o risco, né, de muitos municípios até que ajuste o modelo de gestão, ache o seu modo de intervir na melhoria da educação na sala de aula, esse ano passe. Só que esse ano é um ano muito importante, é um ano onde ocorrem as avaliações do IDEB 2017. É um indicador muito importante que indica para a gente como o aluno termina o 5º ano do ensino fundamental e o 9º ano do ensino fundamental. Para isso, né, para dar uma premência à educação nesse ano e no estado da Paraíba, o governo do estado fez investimentos próprios, né, sem recurso federal, em aquisição de 150 ônibus que serão distribuídos aos municípios, num processo republicano, por meio de um edital. Além disso, 65 mil carteiras escolares, a mesa e a cadeirinha, as carteiras mais modernas, né, que nós temos no país para atender às salas de educação. Só para você ter uma ideia da importância e da relevância dessa questão da mobília escolar, nós temos algumas escolas em alguns municípios, né, nós temos relatos de prefeitos novos que assumiram recentemente, que os alunos eles têm aula com tamborete, que eles não têm a melhor condição de assistir aula. E nós temos, na Paraíba, 204 mil alunos matriculados no ensino fundamental 1. Turmas de manhã e turmas à tarde. Ou seja, 100 mil vagas, em torno de 100 mil vagas. Então, 65 mil mobília, conjunto escolar para as escolas, significa mais de 60% de atendimento, de renovação na mobília na sala de aula para toda a rede municipal do estado da Paraíba. Então, é uma ação muito relevante essa questão do mobiliário. E os prefeitos já poderão dar resposta para as suas comunidades, para os pais, para os alunos, já, né, no início do governo. Outra ação muito importante é que quando a escola ela se estruturou, né, está faltando, por exemplo, o laboratório de informática. Então, por meio do edital do pacto, o governo do estado vai fornecer até 100 laboratórios de informática para as escolas. É claro que a escola precisa ter as condições. Então, ela precisa ter uma sala específica, esse é um dos critérios. Ela precisa ter uma rede de dados de informática já estabelecida na escola. Ela precisa ter uma rede de instalação, ela precisa ter uma climatização para essa sala, né, para que esse laboratório, que contém 18 modernos computadores, possa ser instalado nessa escola. Então, é isso que
o Estado está proporcionando por meio do edital do Pacto, que dá melhores condições de acesso, né, dos alunos à escola por meio do transporte, daí mais 150 ônibus, e uma vez acessando, dá melhores condições na sala de aula, quer seja a sala de aula normal, quer seja a sala de aula lá no laboratório de informática. Então, foi esse o foco. Agora, o pacto, ele é um processo inovador que o governador Ricardo Coutinho criou a partir de 2011 no estado da Paraíba, que criou esse modelo de colaboração positiva, né, entre estados e municípios, sem ver a questão política, sem ver a questão da cor da política, vendo, acima de tudo, o impacto social. O pacto não se restringe apenas à educação. Ele pode atender à saúde, pode atender à educação, pode atender todas as áreas do governo que tem impacto social nos municípios. Mas desde 2011, o estado da Paraíba já investiu muito em construção de escolas, construção de centro de formação de educadores. Mais de 500 ônibus foram distribuídos para os municípios, que ajudam tanto o transporte na educação básica, como ajudam também à noite, né, o transporte, muito importante, do aluno universitário que vai para a sua universidade. Então, isso privilegiou a possibilidade dessa política pública no Estado e que tem impacto já medido. O secretário Buba da SEDAM conduziu uma avaliação de impacto junto com pesquisadores da Universidade Federal, que comprovou que 2011 a 2015, né, aumentou o número de vagas de EJA nos municípios que participaram do pacto. Por quê? Porque construíram-se novas salas de aula, porque com o transporte se permitiu o acesso dos adultos e jovens da zona rural para a escola, com as estradas se pavimentou esse acesso. Então, é uma série de políticas públicas que se juntam a bem da educação. Então, houve um impacto muito forte na diminuição dos índices de analfabetismo aqui no estado da Paraíba desde 2011, um impacto na redução do índice de Gini, que mede a desigualdade no estado. Então, esse pacto agora, ele é focado no acesso e dentro da sala de aula, nas condições da sala de aula, mas ele traz uma inovação. Ele traz uma contrapartida solidária muito focada nos indicadores educacionais, e os indicadores são 3. O índice do IDEB no 9º ano do Ensino Fundamental 2, então o estado da Paraíba, os municípios e as escolas, e o próprio estado, as escolas, que não atingiram a meta do IDEB, a meta nacional do IDEB, né, a contrapartida social é atingir essa meta. Aqueles municípios ou escolas que já ultrapassaram essa meta, eles devem manter sua taxa de crescimento. Isso vale para o Fundamental 2, 9º ano, e para a avaliação do Fundamental 1, 5º ano. Se eles não cumprirem essas metas, a parceria está desfeita? É isso? Entre o Estado e o município? A meta do município é isso. E eu vou falar um pouco da inovação, que é a estratégia de chegar na meta. Certo. E a outra meta é fazer a alfabetização na idade certa. Mas, se o Estado apenas dissesse essa meta e apenas fizesse essa cobrança, tipo, se não cumprir a meta, eu tiro do programa, não é? Nós estaríamos fazendo a exigência, mas sem mostrar o caminho. Então, como contrapartida solidária, o Estado está fornecendo uma assessoria técnica pedagógica, né, que o próprio Estado está bancando isso aí com recurso estadual, porque os recursos investidos nos equipamentos ficam em torno de 51 milhões de reais, mas 22 milhões de reais é utilizado com universidades, com a Fundação de Amparo à Pesquisa, para que haja o acompanhamento pedagógico nos municípios dos professores e dos gestores, uma formação dos professores, a condução de forma organizada de realização de provas bimestrais, e o Estado vai propiciar aos municípios um sistema de gestão para que o município possa fazer a gestão. Então, o município que pactuou a meta
e que pactuou a contrapartida solidária, ele só tem que participar. Só tem que os diretores das escolas municipais participarem, os professores participarem e eles fazerem um projeto de intervenção pedagógica para o aluno fazer a sua aprendizagem. Se não houver essa participação ao longo do processo, aí a gente faz o distrato do nosso pacto. Certo. Quando é que o Estado começa a repassar esses equipamentos aos municípios que firmaram essa parceria? Então, como te falei, é um edital. É um edital. É um edital. Então, o edital sai publicado amanhã no diário. A adesão ao pacto vai de 20 de fevereiro a 5 de março. Então, vai ter um tempo em que os municípios vão poder se preparar para aderir. Então, vamos supor que o município ele quer obter um novo ônibus. Então, ele precisa estar em dia com o conveniamento de transporte com a Secretaria da Educação, ele precisa estar com a documentação correta. Se o município ele quer um laboratório de informática, ele tem então que fazer os ajustes na escola, demonstrando que tem capacidade de receber esse equipamento. Se o município ele quer uma nova sala mobiliada no número X, ele vai ter que demonstrar que tem alunos e que tem salas de aula naquele número X. Ou seja, ele vai ter que obedecer os procedimentos do edital, não é isso? Os procedimentos do edital. Então, por isso que a adesão vai de 20 a 5 de março, para que o município se prepare e tire suas dúvidas com a Secretaria da Educação, com a SEDAM, que conduz essa ação. Então, de 6 a 10 de março, a Secretaria vai fazer análise e homologação e a formalização com o termo de cooperação de 13 a 17 de março. A partir de 20 de março inicia a execução. Eu esqueci de dizer que a Secretaria da Educação trabalhou no ano passado muito fortemente, junto com a Universidade Federal da Paraíba, e foi construído aqui no estado da Paraíba um caderno didático específico paraibano, para os alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental 1. E todos os municípios que aderirem ao pacto, os estudantes, os meninos e as meninas das escolas municipais vão receber esse caderno didático e os professores vão receber formação de professores da Universidade Federal da Paraíba de como fazer a alfabetização a partir desse caderno didático. Então, isso aí também é uma ação muito relevante. Então, tudo isso, a entrega dos cadernos, a entrega do sistema informatizado de gestão, o início dos cursos, Hermes, que vai ter até curso de especialização para professor e para diretor. E quem vai conduzir esses cursos é a Universidade Federal de Juiz de Fora, por meio de um sistema de educação à distância e por meio de um processo também de ação em serviço. Então vai estar lá, olha, foi feita a avaliação do primeiro bimestre, da turma de 30 meninos, 20 meninos, por exemplo, estão com uma dificuldade muito grande em matemática. Então, isso vai ser discutido com os gestores da Universidade Federal de Juiz de Fora, num curso de educação à distância, e os professores e gestores dessa escola que estiverem participando desse processo, eles vão fazer intervenção na sala de aula. É formação em serviço, é desenvolvimento profissional, não é só o estudo lá na universidade, é o trabalho dentro da escola, para que a gente possa fazer a diferença. Então, tudo isso vai ocorrer dentro desse processo. E os diretores e professores que participarem desse processo e forem com sucesso até o fim, eles vão ganhar uma titulação de especialização da Universidade Federal. Então, é um programa muito completo, porque ele envolve o sistema de gestão, ele envolve o material didático, ele envolve a formação pedagógica e ele envolve a formação do professor e do gestor, a valorização do professor e do gestor, inclusive com uma titulação de especialização para eles. Ok. Bom, a gente vai aqui ao intervalo rapidinho e volta com o segundo bloco. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Adalberto Ferrari, o blog Recordar Faz Bem, a Lúcia de Fátima, o Adonis, o José Silva, o Aloysio de Oliveira, que estão nos acompanhando no 27 segundos na RCTV. Fique ligado, a gente volta em seguida, é rapidinho o nosso intervalo. A gente ainda tem muita informação sobre essa solenidade de hoje, que aconteceu no Espaço Cultural.
De volta com o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Prefeitos de todo o estado participaram hoje pela manhã, aqui em João Pessoa, do lançamento do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba. Nesta edição, o governo do estado vai disponibilizar recursos para as prefeituras interessadas em investimentos de 73 milhões de reais na área da educação, como aquisição de ônibus, kits de informática e mobília escolar. A responsabilidade de conduzir os destinos de Itabaiana está só no início. Mas Lúcio Flávio já teve o primeiro grande desafio como prefeito, que foi dar início ao ano letivo nas escolas, diante de inúmeros problemas. Das 18 escolas, tivemos que revitalizar quase todas e 2 praticamente reconstruir para começar o ano letivo ontem. A questão de merenda também, que vinha deficitária, tivemos que renovar toda essa parte e também das 18 escolas, 11 são na zona rural e 7 na zona urbana, o que também leva a gente a precisar de transporte escolar. E estamos com nossa frota também deficitária. Mas as dificuldades na educação ainda são muitas, principalmente no que se refere a transporte imobiliário. São ônibus antigos e insuficientes. As creches estavam fechadas e estamos para reativar as creches. No momento precisamos também de mobiliário. Problemas difíceis de solucionar, principalmente diante das dificuldades financeiras que os municípios vêm enfrentando. Por isso, o governo do estado decidiu dar uma força em troca apenas do compromisso dos gestores em melhorar indicadores educacionais e sociais. Essa é a proposta do Pacto Social pelo Desenvolvimento Social, criado em 2011 e que nesta edição traz um investimento de 73 milhões de reais. A solenidade de lançamento do edital trouxe dezenas de prefeitos ao Teatro Paulo Pontes. E além do Pacto pelo Desenvolvimento Social, o governo também apresentou o Pacto pela Aprendizagem, batizado de Soma. Existe um sistema de gerenciamento de informação online. O prefeito, através de um ofício comum, faz a adesão. Agora, na hora de fazer a pactuação da contrapartida solidária, é que a gente senta, analisa os indicadores de cada município individualmente e estabelece metas em conjunto. Ainda na solenidade, o governador Ricardo Coutinho assinou o termo de adesão ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Ele está parcerizando com o Estado para que programas que o Estado ofereça, crie, eles possam ser canalizados pela ONU, captados recursos e investidos aqui dentro do Estado. É uma boa parceria, uma necessária parceria, eu estou muito feliz com isso. Afinal, são poucos estados brasileiros que o PNUD tem colocado os olhos e reconhecido os esforços que vêm sendo feitos na parte referente às políticas públicas, particularmente saúde, educação, que o nosso Estado deu grandes e valiosos passos adiante. Consideramos que é uma iniciativa, um projeto muito interessante porque tem resultado do acordo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estamos promovendo como Nações Unidas. Bom, nessa solenidade nós conversamos também com o governador Ricardo Coutinho sobre outros assuntos e entramos na seara política. Mais uma vez ele se esquivou de responder sobre suas pretensões para 2018 e falou que já foi longe mais do que esperava na vida pública. Eu saí em 2010, para alguns era uma aventura, para disputar, decidi 4 meses antes. Decidir foi a luta. Eu acho que sinceramente, quem tem o que mostrar não tem preocupação com o tempo. O meu tempo é agora, de fazer com que as coisas funcionem. Em 7 dias, a Paraíba está inaugurando 7 escolas, sendo 2 novas. Eu estou falando de 15 milhões de reais. Ou seja, esse é o meu prazer, essa é a minha satisfação, esse é o meu compromisso. Eu lá tenho tempo para estar preocupado se eu vou ou não disputar alguma coisa. Eu acho que na hora H, na hora certa, eu vou e decido. Agora, eu só saio para disputar o que quer que seja, se efetivamente houver a devida proteção ao projeto que eu represento. O projeto ele está acima de qualquer cargo que eu possa ter. Repito, eu já tive os cargos que eu jamais imaginaria ter. Eu já tive a responsabilidade maior do que eu jamais pudesse imaginar que o povo e Deus me deram, e eu procuro fazer da melhor forma possível. A meta é fazer a Paraíba andar, caminhar adiante cada vez mais. Se para isso for necessário que eu fique,
vou ficar. Se esse coletivo que me acompanha, esse conjunto de forças políticas, acharem que é melhor que eu dispute alguma coisa, eu disputo. Para mim, eu costumo dizer o seguinte: eu já tive mais do que talvez eu merecesse. Eu já tive muito mais do que aquilo que eu imaginaria ter há algum tempo atrás. Eu tive chances importantes de poder contribuir, primeiro para com a cidade de João Pessoa, depois para com o Estado, e procurei dar o máximo de mim. Eu não tenho meu termo, eu não me escondo das coisas. Graças a Deus eu sou vacinado contra isso. Eu não sou aquele tipo de político que se vê um tema ruim, se esconde por trás ou então joga no colo de outro. Né? Eu assumo as coisas que são inerentes à função que eu represento. Vamos voltar a conversar com o secretário de Educação do Estado, Alessio Trindade. O governador falou aí, aliás, a reportagem de Simon Cavalcante trouxe uma informação sobre um programa dentro do pacto, que é o SOMA. Né? Queria que o senhor detalhasse um pouquinho o que é o SOMA. O programa SOMA é a estratégia de atingir as metas da contrapartida solidária. Ele basicamente tem no ensino fundamental 1, o programa SOMA, o compromisso, né, de formar crianças que até o 5º ano tenham a alfabetização de leitura, né, de produção de textos e de matemática, as operações matemáticas. O Nordeste tem indicadores muito ruins, né, nesse aspecto. Então, 40% dos meninos e meninas do Nordeste que se formam no 5º ano, eles não têm a proficiência básica, mínima, em português e matemática. Então, é preciso olhar de frente para esse problema. Então, o programa SOMA trata essa questão. O programa SOMA vê o ensino fundamental 2 como a etapa adequada para preparar o estudante para a entrada no ensino médio e também como a etapa intermediária entre o ensino fundamental 1 e o ensino médio, para que se consiga recuperar, né, as deficiências de aprendizagem que porventura tenha ocorrido no ensino fundamental 1. Então, são esses 2 objetivos maiores desse programa que foi lançado pelo governador Ricardo Coutinho, que atende à rede estadual de educação, que é responsável ainda por 40% da oferta de ensino fundamental 2 do estado da Paraíba e que atende também à rede estadual no ensino fundamental 1, que tem uma pequena oferta no estado da Paraíba. E que no âmbito do pacto atende às escolas das redes municipais. Então, como que vai funcionar no âmbito do pacto? Primeiro, que nós vamos fazer tipo uma tolerância zero no 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental 1. Então, para isso, nós fizemos um caderno, que eu falei aqui antes, junto com a UFPB. E vamos distribuir. Com isso, o que a gente tem? A gente tem padronização de ações entre os diversos municípios e com o Estado, porque o mesmo caderno vai ser utilizado no Estado também. O CAED, que é um Centro de Avaliação de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é especializado em avaliação, vai conduzir a construção das provas bimestrais. Então, eles estudaram o livro feito pela Universidade Federal da Paraíba e vão fazer as provas, as questões para serem aplicadas. Porque, às vezes, o professor, ele termina fazendo uma prova que não necessariamente é aderente com o material, né, com a aprendizagem que deve existir. E isso não é porque não quer, é porque falta uma formação, porque faltam elementos, porque faltam condições. Então, a Universidade Federal de Juiz de Fora vai dar os itens, vai fazer a prova, vai dar os itens para que o professor faça a prova do 1º bimestre e essa prova vai para o sistema de gestão que nós vamos colocar. E os setores pedagógicos da UFPB e da Universidade Federal de Juiz de Fora vão fazer um relatório. Então, cada escola, cada sala de aula vai receber o relatório de aprendizagem dos seus alunos e num curso de formação, que eu falei antes também, né, feito pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pela UFPB, nesse curso de formação isso vai ser debatido, vai ser estudado, né, e o professor e os gestores da escola vão mudar comportamento na sala de aula para que o aluno
de fato aprenda, para que a gente não caminhe nos caminhos de sempre, que sempre levaram a um contingente muito grande de estudantes que não tiveram essa sua alfabetização na idade correta, a alfabetização na idade certa. Então vai ter a prova do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro bimestre e do quarto bimestre. A última prova, a última avaliação é a avaliação conduzida pela uma avaliação externa que vai poder permitir a comparabilidade, se a gente está avançando, se a gente não está avançando, por que a gente está avançando, para o primeiro ano, para o segundo e para o terceiro. Para criar na gente, tanto no Estado como nos municípios, aquele compromisso com a situação real, para não esperar passar 5 anos, aí no 5º ano tem uma prova nacional do IDEB e a gente descobre que não conseguiu fazer a alfabetização dos meninos ao longo do ensino fundamental 1 e que não dá mais tempo para voltar para fazer. Então essa é o que eu quis chamar como tolerância zero, que é a gente se aproximar bem forte da escola, dando as condições, num processo que haja avanço e que a gente consiga, então, a cada ano, diminuir 5% o nível de não proficiência em português e matemática no ensino fundamental e em 2021 nós universalizarmos na Paraíba, a gente criar uma onda positiva na educação, atender aquilo que nas universidades os professores falam muito. Olha, às vezes o problema da universidade é a falta de base do aluno. O aluno, isso tem que ser resolvido lá atrás, é básico. É lá no Fundamental 1. Quando você chega no ensino médio, a gente escuta a mesma coisa. Olha, é porque o aluno chegou com grave deficiência de matemática. É porque o aluno chegou com grave deficiência de português. E eu não consigo recuperar dentro da minha sala de aula. Isso tem que ser resolvido lá atrás, lá no Fundamental 1, lá no Fundamental 2, lá na base. Então, o governador Ricardo Coutinho, ele foi decisivo, né, no sentido de dizer, olha, cabe ao Estado a grande responsabilidade de conduzir o ensino médio, mas cabe ao Estado também a liderança de um processo de pactuação em prol da aprendizagem, de um regime de colaboração e mesmo sendo a atribuição principal dos municípios, o ensino fundamental 1, cabe ao Estado fazer o processo de articulação entre os municípios, o processo de formação, para que o nosso Estado ele consiga formar uma onda de jovens que quando chegar no ensino médio, quando chegar na universidade, eles não tenham essas deficiências básicas. E aí a gente possa ter pessoas melhores formadas, pessoas melhores colocadas, setores econômicos mais pujantes, porque o melhor capital de uma empresa são as pessoas, né? Quem é a força motriz de um Estado para sair de uma crise são as pessoas. Quando a gente vê um governo, como o governo do Estado, que não aceita calado a crise e que diz que mesmo na crise a gente vai ter ideia criativa, a gente vai ter ideia nova, a gente vai ajustar aqui, mas a gente vai investir no que é fundamental, essa não é uma decisão de uma máquina, essa não é uma decisão de um banco, essa não é uma decisão do comércio, essa é uma decisão de pessoas. Então, ter pessoas bem formadas garante a felicidade individual da sua trajetória de vida e de formação, mas garante também que, como sociedade, a gente possa ser um Estado mais desenvolvido, a gente possa ter municípios mais desenvolvidos. Ok, deixa eu mandar aqui um abraço para o Stanley Talião, que está nos assistindo, o Josimir Costa, o Reginaldo Isbelo e a Maria Helena Toscano, está dando aqui o boa noite ao secretário e dizendo exatamente, secretário, reforma se inicia na educação básica. Eu vou encerrar aqui um pouco a transmissão do Facebook, que a gente volta em seguida com o 27 segundos. O terceiro bloco do programa, a gente vai conversar ainda sobre PBVest, Giramundo, essas escolas que estão sendo inauguradas. A oposição na Assembleia Legislativa está com um discurso de que o governo do Estado vem fechando salas de aula. O governador, você viu aí, disse que inaugurou 7 escolas e está entregando 7 escolas. Como é isso? Vamos conversar com o secretário para saber disso também daqui a pouquinho no terceiro bloco do 27 segundos. Até lá.
De volta com o 27 Segundos, na noite desta terça-feira, que ao vivo estou entrevistando o secretário de Educação do Estado, Alessio Trindade. Deixa eu registrar aqui a audiência, secretário, de algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando na noite desta terça-feira. Olha só, tenho o Mário Gomes Filho, a Maria Gorete Formiga, Danusa Azevedo, Cacilda Maria, Aninha Fabiana, Carla Visani, que é a nossa editora aqui da TV Correio, Ranieri Abrantes, Cátia Ribeiro, Jackton Kelly, Richelle Bezerra, que é nosso companheiro aqui também de TV, e o Tarcísio Filho, acompanhando aqui a entrevista do secretário de Educação, Alessio Trindade. Secretário, no bloco anterior, o governador, em sua fala, disse que está entregando aí 7 escolas. A oposição na Assembleia Legislativa tem feito um discurso contrário, tem dito que o governo do Estado está fechando salas de aula. Como é isso? Olha, é inegável, né, que a expansão da educação na Paraíba ocorre, né? Então, são mais de 2.300 salas de aula ampliadas, construídas, reformadas. Eu acho que uma das coisas que eu mais faço aqui é acompanhar o governador Ricardo Coutinho inaugurando escolas, né? E são escolas belíssimas. Então, são outras escolas reformadas que de 60 anos não tinha reforma nenhuma, né? Então, a vida é dinâmica, né? E a rede de educação é dinâmica também. E a dinâmica que ocorre agora é uma dinâmica muito positiva. Então, a cidade de Cajazeiras hoje tem uma escola técnica estadual. A cidade de Mamanguape tem uma nova escola técnica estadual. Em Bahia, há uma escola técnica estadual integral lá que hoje é referência na própria cidade, né? E foi finalizada, né? Ela tem muitas salas de aula num lugar que era terra, né? Num lugar que era terra. Na margens da BR, em Junco do Seridó, há um monumento lá, né? Com uma escola belíssima que foi construída e que é uma escola integral, de nível fundamental 2 e de nível médio. Se nós vamos ali no Curimataú, nós vamos ver a grande escola do professor Lordão, em Picuí, né, que é uma escola de belíssimos resultados, mas que não tinha uma boa infraestrutura. E a Suplan está com um processo de licitação para a nova escola, né, muito rápido, né, já está terminado no próximo ano, para a nova escola de ensino médio integral de Picuí. Se a gente vai lá em Cuité, a gente vai ver uma nova escola técnica estadual e a outra escola, Vidal de Negreiros, lá de ensino fundamental, totalmente reformada, maravilhosa. E se for na outra escola, né, a escola Orlando, né, Orlando Venâncio, se for na Orlando Venâncio, foi reformado o parque de laboratórios da escola e o governador Ricardo Coutinho já autorizou a Suplan a fazer o ginásio, a parte esportiva da escola. Então, eu vou pegando de memórias e citando casos. Agora, existem, né, casos como escolas de ensino fundamental 1 que, num processo de municipalização, numa condição prevista na Constituição, porque cabe ao Estado fortalecer a oferta de ensino médio, o Estado divide, né, com os municípios. Ele tem 40% da oferta de Fundamental 2 e os municípios têm hoje 60% da oferta de Fundamental 2 e o Estado ainda tem mais de 30 mil matrículas no Fundamental 1, quando os municípios já têm 204 mil matrículas no Fundamental 1. Se nós formos aqui do lado, no estado de Pernambuco, ele já não possui oferta de educação fundamental 1. Se nós formos no Ceará, ele também já não possui oferta de ensino fundamental 1, porque essa oferta é de atribuição para os municípios e cabe ao Estado fazer o que o Estado da Paraíba está fazendo, investir nos municípios, investir no ensino fundamental 1 dos municípios, para criar um processo sustentável, um processo correto. Então, houve processo de municipalização, houve também o que vocês imaginam de uma escola
em que eu tenho uma sala de aula, uma escola que tem na faixa de 10, 12 alunos, e esses alunos, eles são da faixa etária e estudando. Primeiro ano do ensino fundamental 1, outros segundo ano, outros terceiro ano, outros quarto ano, outros quinto ano, faixa etária diferente, um professor na sala de aula, uma sala de aula, chama-se a multisseriada, né? Então, assim, eu acho que esses jovens, eles têm o direito de aprendizagem, eles têm o direito de ter um professor dedicado a eles, eles têm o direito de ter uma turma na sala de aula. Então, escolas em condições não favoráveis, né, principalmente quando a gente fala do ensino fundamental 1, elas foram ajustadas, né? E às vezes a gente tem uma escola dessa, multisseriada, e próximo dela tem uma escola municipal. Às vezes tem até uma própria escola estadual no mesmo nível. Então, esse ajuste foi feito a bem da educação. Agora, tem pessoas, Hermes, que querem fazer política com a educação. Certo. Eu estava conversando com a prefeita Márcia, uma conversa muito boa sobre política na educação. Porque quando a pessoa tem de coração, né, a vontade de fazer a diferença na educação, então ela faz política com P maiúsculo. Ela faz política para fazer a escola funcionar melhor. Ela faz política para dar as melhores condições de sala de aula para os professores. Agora, fazer política com P minúsculo para a educação, criando factoides, criando situações, imaginando que com essas situações vai aparecer em mídia, vai ganhar voto, vai fazer aquilo que... Eu estou fora. Eu estou fora disso aí. Eu acho que o nosso compromisso, né, o compromisso de um governo como o governo Ricardo Coutinho, que é comprometido com a boa política, com a política do menino aprender, com a política de transformação da sociedade, ele tem que ter responsabilidade. Nós não podemos entrar numa discussão nesse nível. Secretário, dessas 7 escolas que o governador anunciou, onde é que elas estão localizadas? São 5 escolas em Campina Grande. 5 escolas em Campina Grande que foram reformadas. Né? Então, a Escola da Prata foi refeita, todo o seu refeitório está de primeiro mundo lá, a Escola Estadual da Prata, o Anés Leão, a Virgínios da Gama e Melo, né? A Escola Carlos Drummond e a Escola de Aplicação. Então, essas escolas foram reformadas, foram ampliadas. Eu, especificamente, participei com o governador Ricardo Coutinho da festa lá na Escola Anésio Leão, a escola muito bem equipada, um clima muito bom na escola, um laboratório de robótica, Hermes, com uma equipe de meninos e meninas, né, trabalhando com robótica e ganhando prêmios, inclusive, então está cheio de certificados lá na sala, laboratório de ciências amplo, e foi feita uma sala de música lá. Então, a banda agora, ela tem uma sala de música, foi feita nessa reforma, e nós temos lá uma coisa interessante, porque o governo do estado fez uma articulação, um convênio com a Escola Técnica Redentorista lá, e aí dessa escola, de mais 4 escolas, alunos fazem no contraturno curso técnico do estado, né, mas nas dependências da Escola Redentorista. Então, 30 alunos, eu pude ver, né, 30 alunos dessa escola fazendo educação profissional. Então, a gente tem preparação para a universidade, novas tecnologias como a robótica, sala de bandas, a questão cultural, temos laboratório de ciências lá, muito legal, e ainda temos os alunos que querem fazer formação de educação profissional, é completo, então essa reforma coroou essa escola. E aí a escola de São Mamed, que é uma escola integral de ensino médio, e a escola de Igaraci, que é uma escola integral de ensino fundamental 2 e médio, que é uma inovação, né? A Paraíba está fazendo esse tipo de escola integral, já temos 4, que é a de Junco do Seridó, que é nova, né? A de Igaraci, que é nova, o Alice Carneiro, aqui em João Pessoa. A reforma está a pleno vapor, a escola está ficando belíssima também, é integral de Fundamental 2 e médio, e a escola Padre Ilno Bandeira, em João Pessoa, na Torre, também é integral de ensino fundamental 2 e médio. Ok, vamos a mais um intervalo e a gente volta em seguida, 4º e último bloco do 27 segundos, hoje conversando com o secretário de Educação do Estado, Alessio Trindade. Fique ligado, a gente volta em seguida, é rapidinho o nosso intervalo.
De volta com o 27 segundos, quarto e último bloco do programa, hoje conversando com o secretário de Educação, Alessio Trindade, e eu deixei por último para a gente falar de 2 programas importantíssimos que têm repercutido muito na educação do Estado. O primeiro deles é o Giramundo. Na semana passada teve uma turma de alunos que participou desse programa, é um programa de intercâmbio internacional, alunos que voltaram e foram recepcionados pelo governador Ricardo Coutinho. Secretário, essa experiência tem dado certo? Esses alunos, me parece, vieram do Canadá, não foi isso? Essa experiência tem dado muito certo. Esses alunos, eles tiveram uma seleção aqui, com base nas notas de português e matemática do primeiro ano e a frequência. E no ano passado fizeram um curso de 4 meses aos sábados com professores da nossa rede de inglês. E ao final, 800 alunos fizeram esse curso, né? Ao final, nós aplicamos uma prova de certificação internacional de inglês, né, para que eles pudessem ir, inclusive, certificados para lá, um TOEIC Bridge, e os 50 melhores foram para o Canadá. Foi um sucesso a chegada lá, Hermes. Eles chegaram lá, tem uma aula de inglês no início para que eles... Né, faça a adaptação, faça a adaptação, entre no ritmo, e tinham colocado eles lá num nível mais baixo, né, baseado na experiência que os canadenses tinham aqui com Pernambuco, e eles foram de imediato, a maioria lá passaram para o nível mais alto, certo, em função do curso de inglês. E é muito interessante conversar com o jovem hoje, quando eles voltaram, né, fluentes em inglês, foi muito emocionante, mas como que você aprendeu inglês assim tão rápido? Eu escutei músicas, eu assisti filmes e botei lá para o filme ser na língua inglesa e fui pegando. Então, o outro menino falou que foi jogando uns jogos e que fala inglês. Então, a forma do jovem aprender hoje com as tecnologias, com as redes sociais... Muito mais dinâmica, é mais muito rápida, diferente, né? sabe? É muito diferente do É nosso muito tempo. diferente. Então, isso foi muito interessante, porque isso mostrou aos colegas deles que ficaram aqui que é possível. Tá? Então, assim, é possível a gente, menino de escola pública no estado da Paraíba, que teve uma trajetória de escola pública, é possível aprender inglês, é possível ser fluente em inglês. E é possível fazer um intercâmbio internacional. É possível fazer um intercâmbio internacional. Então, é possível ter amigos em outro país. Isso. Porque eles ficaram em casas de família, né? E eles têm amigos. Um deles aqui, que estuda no liceu, esqueci o nome dele agora, é Samuel, né? Samuel. Então, o Samuel entrou na equipe de basquete lá. Então, lá é por temporada, ele fez o teste, né? E ele passou. E aí ele entrou no time principal da escola, né? E teve vitórias lá. No final, o pessoal tentaram lá na escola conseguir uma bolsa para eles, para nem voltar, né? Então, eu acho que nós podemos ser fluentes em inglês, nós podemos aprender mesmo, né? Quem nunca fez uma escola de idiomas, né? Formal, podemos ir para lá, podemos fazer amigos, podemos inclusive virar referência na escola lá no Canadá. Eu acho isso muito legal, né? E eles virem aqui e contar a experiência deles. Então, eu acho que esse é o grande ganho. Qual é a faixa etária desses alunos que vão para lá? Deixa eu registrar logo aqui o Sérgio Teixeira, que é o vice-presidente da Astra, Associação dos Trabalhadores do TRT, da 13ª Região, está mandando aqui um abraço, está dando os parabéns pelo programa. Tá bom. Qual é a faixa etária, professor, desses alunos? Eles estão no 2º ano, né? Então, eles estão nessa faixa aí de 15 anos. 15 anos. Nessa faixa, 15, 16 anos. Aí viajam sozinhos. A gente, assim... tem todo um processo de escolha das famílias, né? O Canadá tem a tradição das famílias receberem de intercâmbio. Então, tem toda uma análise, inclusive psicológica do perfil. Então, se analisa a família deles aqui, a família lá, se há similaridade. Então, é feito todo esse trabalho antes, né? E aí a família de lá já recebe também, ela aceita ele. Então, ela... olha, eu tenho esse aluno aqui, eu tenho esse menino, eu tenho essa menina, esse aqui, o pai é assim, a mãe é assim, a profissão é isso, a profissão é isso. Então, ela estuda e fala assim, eu sinto mais vontade com esse. Então, há todo um processo de preparação, né, para que
o aluno fique o mais à vontade possível na família que o receber. Porque já tem um choque cultural, né, que é forte, né? Sair aqui da Paraíba, nordeste do Brasil, chegar lá no Canadá, país de primeiro mundo. Exatamente. Já tem um choque muito forte, né? Muito forte, nunca saíram, né, muito nervoso. E aí as mães também ficaram muito nervosas aqui, porque às vezes o menino... Experiência, nunca viajou. Tem menino que nunca tinha saído da Paraíba, né? Então... Pega de logo repente, um voo internacional. Aí pega lá menos 10 graus, menos 20 graus. Mas foi muito bem feito, sabe? A gente ficou muito feliz, porque deu tudo certo e deu o impacto que a gente queria. Que é assim, na rede estadual hoje tem essa vontade de aprender inglês e eles, como foram no segundo ano, eles retornam no terceiro ano e vão poder compartilhar com os colegas as experiências. E nós estamos aqui planejando uma forma de utilizá-los como monitores ou tutores dos novos que vão para o Canadá. Né? Então, nós estamos trabalhando para eles multiplicadores, replicadores. Ser multiplicadores e replicadores, serem valorizados, serem reconhecidos. Nós estamos trabalhando com tudo isso. Certo. Tem uma nova edição do Giramundo, fica só no Canadá? Como é? Não, amanhã estão abertas as inscrições. A partir de amanhã vai até 15 de março. Então, o governador Ricardo Coutinho vai duplicar o Giramundo Estudantes, né? Então, mantendo 50 vagas no Canadá e mais 25 para a Espanha e 25 para Portugal. Então, as inscrições estão abertas, o edital já está na praça aí, está no site da secretaria, então os estudantes podem olhar, aqueles que estão no segundo ano, ver toda a documentação que é necessária e se inscrever, né? E nós vamos começar uma viagem muito legal, né, que é a viagem da linguagem, das línguas. Quem for para Portugal vai ter que se esforçar no português no segundo ano, tirar boas notas, ter frequência, depois vai ter uma avaliação. Quem quiser ir para a Espanha vai ter um curso de espanhol aos sábados, né, e no inglês nós estamos preparando um sistema online para todos os alunos, né, da nossa rede. Então, nós estamos muito felizes com esse processo, queremos expandir, queremos que esses que foram e voltaram compartilhem sua experiência e seja parceiro da gente na parte dos que vão para o Canadá. Os professores já foram 3 professores para o Canadá também. Certo. Foram 3 professoras da nossa rede para o Canadá. Também tem o Giramundo Professores, né, que a gente ainda vai lançar o edital esse semestre, que também vai ser dobrado as vagas para a Finlândia, foram 20, agora vai no mínimo 40 para a Finlândia. Então, isso tudo vai acontecer de novo no estado da Paraíba. Ok, eu falei em 2 programas, um o Giramundo, né? O outro é o PBVest, é um curso gratuito para os alunos que estão se preparando para ingressar na universidade. Como todo mundo sabe, a situação financeira das famílias, de uma forma geral, ficou ainda mais delicada por conta dessa crise que atinge todo o país. E aí muita gente sai da rede privada de ensino, vai para a rede pública, mas quer garantias de ensino de boa qualidade, quer uma certeza de que o seu filho possa ingressar na universidade com uma boa formação. Me parece que esse é o caminho do PBVest. Assim, um bom sistema de educação, grande como o nosso, de ensino médio, ele deve ter várias saídas, né? Uma das saídas é a educação profissional, os cursos técnicos, que nós estamos expandindo muito aqui na Paraíba, é uma ação prioritária nossa. Agora, e aí é o jovem que decide qual é a saída dele, né? Outra grande saída é a universidade, né? Então, para isso, o governo do estado tem um programa já consolidado, que é o PBVest, por meio de, um programa muito interessante, porque por meio de aulões aos sábados, então as aulas às vezes podem ser feitas no estúdio aqui na torre, mas são retransmitidos para todos os polos que ficam espalhados aí, e aí os alunos vão no sábado para o polo, assistem a aula, faz exercício. Sabe que questão de prova tem muito a questão do grupo, né? O grupo se ajuda, né? Eita, vamos estudar no domingo, vamos estudar à noite, né? Porque a gente tem que se superar, né? Para entrar para fazer o sonho da gente acontecer, entrar naquele lugar que a gente quer entrar na universidade. Então o PBVest, além do conteúdo, além das aulas, tem essa questão de eu estou num grupo que quer fazer a diferença, estudando
para o vestibular, por isso ele vai para o aulão até no sábado e ele se junta e estuda até no domingo. Então a gente teve casos de sucesso, eu tenho aqui anotado, o pessoal anotou para mim, eu queria falar eu vou dizer o nome dela aqui, ó, Daniele Soares Lima. Ela é de Cuité. Ela teve 900 pontos, né, uma aluna na nossa rede, na redação do Enem, né, e foi aprovada em segundo lugar no curso de Física da Universidade Federal de Campina Grande. Quando é que isso acontecia? Não é? E o aluno João Gemerson passou em primeiro lugar no curso de Geografia da Universidade Federal de Campina Grande. Eu acho que isso é uma das coisas que motiva um professor, não é? Que motiva um sistema, que motiva um aluno. Não é? Então, claro que a gente quer muito mais, mas só 2 exemplos desses já valeu a pena. Já valeram a pena, né? Já valeu a pena. E o edital aí está sendo estudado, está sendo elaborado. Então, provavelmente até o final do mês, quem quiser fazer o PBVest, né, já sabe que até o final do mês a gente deve estar lançando o edital do PBVest. É assim, iniciou o ano letivo, tem distribuição, teve distribuição de ônibus também. Sim. Viu? Sim, tem sim. distribuição do kit, do fardamento, do ônibus, vai a semana rodando, aí agora tem edital do Giramundo, depois tem edital do PBVest, depois vai ter o Escola de Valor e o Mestre da Educação, e as coisas vão acontecendo como devem acontecer na educação. São premiações para a dedicação do professor, não é isso? Do professor. Então vai ter tudo isso aqui e vai ter com mais força ainda do que nos anos anteriores. Pelo jeito, a crise não afetou aí os programas da Secretaria da Educação. Porque, como eu falei, a crise ela é vencida pelas pessoas, né? E o governo do estado da Paraíba, o governador Ricardo Coutinho, ele tem uma clareza muito grande que áreas como a educação e a saúde não podem ser afetadas pela crise. Porque senão a gente cria uma crise, porque dizem que a educação dá resultado de médio e longo prazo. Né? Então, se eu faço uma ação de crise na educação agora, eu estou criando um resultado de médio e longo prazo de crise lá para frente, que é a falta de educação das pessoas. Então, a gente vai continuar na Paraíba avançando na educação. Ok. Professor Alessio Trindade, queria agradecer sua presença aqui no 27 Segundos na RCTV. Muito obrigado aí pelas informações importantíssimas dentro da área de educação. Eu queria agradecer também, muito bom a participação no seu programa, primeira vez, né? Isso. Que eu venho aqui participar e quero voltar Primeira mais de vezes. muitas, né? Primeira de muitas, com certeza. Ok. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos aqui ao final do 27 Segundos desta terça. Amanhã estou de volta, 9 da noite, aqui na RCTV, do seu jeito, para você.